tarde. Nesse curso sobre antropologia da cultura e da etnicidade, nós vamos trabalhar a comparação de dois textos que trabalham a cultura nas sociedades complexas. O texto do Roberto Cardoso é um texto mais conhecido, então eu não vou me aprofundar muito, porque é um texto que trabalha a etnicidade nas sociedades nacionais. Ele trabalha etnicidade e nacionalidade e como a base definidora da identidade é relacional. E a cultura, ela não pode ser pensada independente das identidades. O Roberto Cardoso está trabalhando a importância de do reconhecimento das diferenças étnicas, não é? Das reivindicações étnicas nesses processos de relações, em campos de relações. E já o Friedrich Barth, no seu livro, um livro que foi traduzido para o Brasil sobre a cultura nas sociedades complexas, quer dizer, o guru, o iniciador, sobre o guru, o iniciador, e que esse texto foi traduzido, Análise da Cultura nas Sociedades Complexas, o Guru Iniciador e Outras Variações Antropológicas, que foi publicado no ano 2000, o Friedrich Barth analisa, ele considera a cultura em Bali, que é uma sociedade que tem muitos grupos culturais completamente diferentes. E ele acha que a antropologia social se baseia em termos muito vagos, em conceitos muito vagos sobre cultura. E ele justamente, e que são questionáveis. O Friedrich Barth acha que por ser vagos são questionáveis. E ele acha que é importante fazer uma análise a partir de uma observação intensiva. E nessa observação intensiva da cultura, você descobrir, analisar os discursos também e as práticas sociais e descobrir que nem tudo é necessariamente consciente, as explicações, porque os atores estão posicionados. Então tem que entender esse posicionamento dos atores. E justamente isso leva a relativizar as concepções holistas de cultura e sociedade, que vão muitas vezes tentar compatibilizar instituições que são discrepantes, que as conexões não são conexões justamente aparentes, como aparece que sejam conectáveis e que não, de fato não são. E que costumes e lugares também não podem se adequar. Então você tem, quer dizer, na cultura sim, você tem determinada comunidade que partilha determinadas premissas, mas isso não vai ser partilhado por outras pessoas aí em Bali, que pertencem a outra cultura. Então, aí levando adiante o que a Sherry Ortner, que a gente viu no texto dela, que a cultura molda os indivíduos, mas os indivíduos aí, porque são atores posicionados, eles de uma certa forma também vão moldar essa cultura, vão interferir sobre essa cultura. Não necessariamente o Barth está levando isso em conta. Ele está trabalhando muito como a cultura ela vai determinar esses indivíduos, mas como que eles também vão interagir com ela. Então, e ele considera que é impreciso se referir simultaneamente a padrões observáveis e bases ideais desses padrões culturais. E também você tomar a descrição, uma etnografia, como explicação. A explicação ela tem que ser construída a partir de variáveis subjacentes ao que é observado. Principalmente porque a cultura, a noção de cultura é ambivalente. E então ela é baseada, sim, em descrições etnográficas detalhadas, mas é importante um ideal de ousadia para revelar uma essência subjacente. Então ele procura trabalhar substantivamente, explorando o grau e o tipo de conexão verificados no domínio da cultura em várias condições de sociedade, e de uma cultura aí que é diferente de outras. Então, esses conceitos que são vagos, ele vai testar na análise da vida real, tal como ocorre em um lugar específico do mundo.
Então ele está pensando, está levando adiante as colocações de Clifford de Marcos na escrita da cultura, como nós já vimos, e que eles jogam a cultura em sua totalidade, o que eles chamam do caldeirão das controvérsias, entre aspas. Caldeirão, abre aspas, caldeirão, e das controvérsias, fecha aspas. Então a cultura não pode ser representada como um corpus unificado de símbolos e significados interpretados de maneira definida. Porque ela se baseia em construções e cada ator vai construir de uma maneira diferente aquela determinada totalidade que tem padrões que organizam suas ações. Mas elas, por determinado grupo de indivíduos, eles vão agir conforme aquelas determinações, mas que não necessariamente é claro para eles quais são. Então ele cita Worthnow, o estudo da dimensão simbólica expressiva da vida social. Uma visão que perpetua os pressupostos do holismo e do essencialismo dentro dos universos fechados de diferentes culturas. Então aí ele vai perguntar uma pergunta que é fundamental para esse curso. Como e de onde surgem os padrões culturais? Que padrões culturais são esses? Como eles surgem? De onde eles vêm? Né? Como eles surgem? Então, e aí justamente você pode, à medida que você leva em conta que existem determinados padrões, você deve explorar empiricamente o grau de padronização na esfera da cultura e a diversidade de fontes desses padrões. Deve-se problematizar em que consiste a aparente consistência lógica generalizada que parece permear todos os aspectos dos significados e da ação, bem como o apelo para uma reconstituição de um código linguístico ou articulação das peças de um quebra-cabeça. Quer dizer, como as pessoas pensam a cultura na qual eles estão imersos, pode funcionar como um quebra-cabeça para quem está tentando analisar essa cultura. Então o Barthes propõe um questionamento e um mapeamento do alcance dos encajamentos presentes na cultura local, entendidos como artefatos em contextos de pequena escala e densa sociabilidade. E ele fala que em Bali não vê tais encajamentos. Então é importante sim fazer uma descrição meticulosa, de uma forma paciente, para descobrir o que é impensado. E ele não vê relação entre justamente esses padrões culturais em Bali. Então você tem uma diversidade de autoridades sustentando posições opostas com relação à liturgia e à organização sacerdotal, que é diferente, é instituída no Bali hinduísmo de modo diferente. Primeiro, a sacralização dos manuscritos sânscritos. Cada um é reverenciado como propriedade de uma pessoa, esses saberes, não é? Que são tidos como propriedade de uma pessoa, uma linguagem familiar ou uma congregação de algum templo, e incorpora Sakti, que é a potência sagrada. Aí, segundo ponto, os sacerdotes superiores, ou brahmanes, detêm a guarda da maior parte desses manuscritos. E esses brahmanes são incomunicáveis com as castas mais baixas. Elas também devem possuir coleções importantes de documentos antigos e usam sacerdotes comuns, não sacerdotes especiais das classes altas. O terceiro ponto, sacerdotes de casta comum, que são 50% deles, são selecionados por direitos hereditários, eleitos pela congregação e escolhidos pelos deuses e manifestam por meio da possessão dos médiuns do templo. São os sacerdotes de casta comum. O outro tipo de autoridade são os sacerdotes das famílias e dos grupos de descendência, que são selecionados basicamente pelo grau de senioridade. O outro tipo de autoridade é os ancestrais mortos, que aparecem ora na possessão de seus descendentes, ora por meio dos médiuns profissionais. 6. Os próprios deuses falam aos balineses por meio dos médiuns. Agora você tem, ao mesmo tempo, essas vozes autorizadas, elas não necessariamente, elas conseguem ser identificáveis. E ele conclui que
há uma série de padrões parciais que interferem uns sobre os outros, se estabelecem em diferentes graus nas diferentes localidades, nos diferentes campos. Então ele dá dúvida, ele acha que deve ser colocado em dúvida qualquer afirmação de coerência entre o que determina essas autoridades, salvo se for possível demonstrar. Isso daí você tinha já essas características que ele fez no Bali hinduísmo, né? Já no Islã, 10% da população do norte de Bali é muçulmana. Os Bali hinduístas, que a gente viu, que caracterizou no ponto anterior, né, e os muçulmanos, constituem dois campos opostos, que, no entanto, efetivamente se encontram em uma sociedade comum e nela interagem e se comunicam de maneiras complexas. De fato, eles se comunicam. Eles interagem, só que eles pensam completamente diferente um do outro. E aí você tem os aborígenes, que são Bali Gaga e Bali Mula. Eles não reconhecem as castas, eles rejeitam os reinos tradicionais das áreas centrais. A organização social deles é diferenciada, tendo por base a senioridade entre pessoas casadas. São governados de acordo com a escala de senioridade ou por sacerdotisas sob possessão. Seus membros, como os muçulmanos, podem se misturar livremente com hindus e muçulmanos. Quer dizer, esse terceiro grupo são os aborígenes, entre aspas, né? E você tem também as pessoas caracterizadas como modernas, que vivem conforme a cultura ocidental. Então, são abertos às influências religiosas, econômicas, educacionais e políticas do Ocidente. Tem uma cultura diversificada. Ao mesmo tempo, eles seguem uma fachada social de etiquetas que codificam ideais como as obrigações cívicas, coletivas, a amizade, a virtude, o respeito, mas, ao mesmo tempo, os outros suspeitam que eles sejam feiticeiros. Eles participam de um universo de discursos múltiplos, mais ou menos discrepantes, construindo mundos diferentes, parciais e simultâneos. E aí você tem fontes diferentes, né, e uma visão não monolítica também para esse, mesmo no interior do próprio modernismo, já que é uma cultura diversificada. As pessoas se absorvem de maneira diferente também essas influências do Ocidente. Então, o que seria uma coerência? Então, você deve haver uma interdependência entre essas pessoas, que as pessoas estão convivendo, né? Agora, não existe uma ontologia holista entre eles. Então, você pode ter interpretações mais ou menos plausíveis, mas ao mesmo tempo o Barthes, ele adota, isso é uma postura que eu acho que deve ser intrínseca à postura intelectual na antropologia, de um ceticismo científico também como em outras ciências, o que você estuda, você duvida, você coloca em questão aquilo que você está estudando, essas convicções das pessoas. E você vai buscar as interconexões causais que não são sempre evidentes, para conseguir mapear o seu alcance e identificar cuidadosamente seus limites, sua natureza e sua força. Ou seja, você vai duvidar das convicções que são apresentadas nos discursos das pessoas com que você interage. Porque, afinal de contas, elas não necessariamente eles estão explicando, mas eles podem estar justificando determinada atitude. E principalmente quando você está no pluralismo cultural, que você tem tradições culturais diferentes e que eles não se identificam. O muçulmano e o Bali hindu, eles pensam diferente, né? Você pode ter até, em alguns momentos, pode ter rupturas, atritos, né? Determinadas maneiras de ver as coisas. Mas há um ponto comum entre esses 5 modos culturais, que todos possuem dimensões históricas que confluem na complexidade cultural e social de Bali. Ou seja, todos eles estão lá em Bali e estão interagindo. Então ele busca uma estrutura mais profunda. Então, aí nas afirmações dos pensadores Bali hinduístas, então ele aborda alguns pontos, né? 5 pontos. Tudo aquilo que está continuamente mudando, eventualmente o seu oposto, daí para os Bali hinduístas, né?
O que os nossos sentidos percebem é ilusão, como uma peça de teatro de sombras. Cada coisa como manifestação de outra completamente diferente. É o terceiro ponto. O quarto, harmonia e ressonância entre o macrocosmo e o microcosmo, sendo este último geralmente identificado com a pessoa ou a consciência individual. E o quinto, que o mundo material é moldado tanto pela magia, pela virtude e pelo mal, quanto pelo trabalho e pelas causas físicas. Então ele pergunta, esses padrões são evidências de quê? O que explica a formação de ordens espaciais? Então, ele propõe uma análise de discurso, né, que cada corrente vai ter um discurso diferente. E ele vai caracterizar a diferença entre esses padrões. E mostra como esses padrões, né, e cada corrente segue, ela vai se reproduzir, mas manter suas fronteiras. O que o balinduísta pensa não é o que o muçulmano pensa, e vice-versa. Então, ao manter essas fronteiras, descobre o que permite que haja coerência, deixando em aberto para ser solucionado de maneira empírica, como em que grau os seus conteúdos ideativos chegam a formar um sistema lógico fechado como tradição de conhecimento. E aí o que ele se propõe é identificar os processos sociais pelos quais essas correntes se misturam, ocasionando por vezes interferências, discussões e mesmo fusões. Identificar quando cada corrente segue uma dinâmica basicamente diferente. Então, na sociologia do conhecimento do Barthes, ele procura mostrar como se geram socialmente as formas de cultura. Então, ele está baseado também na ideia de geração de significados compartilhados do Ernest, da antropologia urbana, e identificar as partes envolvidas nos discursos que se dão e o segmento do processo do mundo infinito e sem sentido sobre os quais eles conferem significado e sentido. Então, cada visão de mundo vai conferir um determinado sentido àquela cultura, né? A sua própria cultura. Então, para ele acha que então é importante reconceptualizar a cultura. Então, ele vai criar significado. Para criar significado, requer o ato de conferir o significado. Ele está remontando a Weber. Ligar um fragmento de cultura a um determinado ator ou atriz, atora, né, a constelação particular de suas experiências, conhecimentos e orientações. A cultura é distributiva com relação à população e compartilhada por uns e não por outros. Os atores, isso é um ponto importante, que os atores para ele estão sempre posicionados, eu estou reiterando aqui. Então, na medida que você tem uma conversação com determinados atores, né, você vai ver que eles têm diferentes posições dentro das comunidades. Então, eles vão interpretar e compartilhar as suas experiências quando você está tentando analisar a cultura deles, né? E aí você, de uma certa forma, vai participar do entendimento que eles têm das suas próprias vidas e de outras pessoas. E aí o que interessa é observar o diálogo entre eles e não tanto você está dialogando com eles, claro, você está numa conversação, mas entender como que eles, justamente esses grupos diferentes, se comunicam. Então ele vai ter eventos como resultado do jogo, ver os eventos como resultado do jogo entre a causalidade material e a interação social. E justamente as intenções dos atores individuais vão se apresentar como diferentes desse jogo, né, que vai ser determinado pela interação e pela causalidade material. Então ele se coloca, vê que a estrutura social é diferente do estrutural funcionalismo, que não está equacionada por objetivos, funções e efeitos. Ao mesmo tempo, incorpora uma dinâmica da experiência como resultado da interpretação de eventos por indivíduos, bem como uma visão dinâmica da criatividade como resultado da luta dos atores para vencer a resistência no mundo. Ou seja, os atores estão posicionados no mundo, mas estão numa situação de conflito e entre si também.
Então, e aí o significado vai ser uma relação, na relação que eles estabelecem entre si. E as pistas, ele tem que prestar atenção que pistas são apresentadas em relação ao contexto e a praxis. A intenção comunicativa e a interpretação entrando experimentalmente no mundo construído pelos atores observados, quando procuramos captar o que essa experiência de fato é. Então ele conclui que a escultura é distributiva. O precipitado que surge a partir do evento, a experiência que efetivamente transformou os vivos de sua bagagem pessoal, de conhecimentos e insights, isto é, sua competência cultural própria, irá reproduzir as diferenças entre as pessoas e não reduzi-las. Assim, o produto coletivo não é apenas o resultado da agregação temporária de uma cultura que se encontra diferencialmente distribuída. É algo que também reproduz na tradição o caráter distributivo da cultura, ou seja, a cultura, ela de uma certa forma, ela vai moldar as pessoas, mas como as pessoas estão disputando papéis, os atores, como atores, eles também de uma certa forma vão interferir nesse ordenamento. Então mas eles sempre vão ter visões parciais pelo fato de estarem posicionados. Então eles constroem a realidade e também interferem sobre os eventos que ocasionam as experiências que eles estão vivenciando. As consciências e os horizontes não abrangem a totalidade da sociedade, das instituições e das forças que atingem os indivíduos. Ou seja, ele vai perceber determinadas coisas e outras não está no nível da consciência. A sobreposição de tais horizontes limitados de cada um se ligam, quer dizer, eles se ligam e se sobrepõem, produzindo um mundo maior que o agregado de suas respectivas práticas gera, mas que não há possibilidade que o indivíduo visualize, porque cada um vai ver de um determinado ângulo, né? Não do ângulo mais geral. Então o antropólogo vai mapear esse mundo maior que surge no qual as pessoas habitam e que molda e limita suas vidas. Então, o que é mais importante para ele é essa noção de posicionamento, que oferece uma maneira de juntar novamente os que nós desmontamos e de relacionar as pessoas às próprias tradições que elas adotam e que as impulsionam. Então, interessa perceber como cada parte, essas partes estão incrustadas em pessoas e as pessoas são complexas porque elas estão num campo complexo também. Agora, os significados pretendidos e as suas consequências, não necessariamente eles têm uma relação de conjunção. Ao contrário, em geral, não necessariamente o que você propõe é o que vai acontecer. E ele está rompendo com uma divisão clássica da antropologia entre o êmico, o interno, e o ético, ou seja, o que determina as relações sociais, né? O que constrói, justifica e ao mesmo tempo explica, e também os modelos dos próprios atores, como a gente viu com o rock, o modelo folk, né, que é as próprias teorias nativas, e os modelos para, que é aquilo que deve ser. De fato, eles não seguem também aquilo que deve ser, e a teoria também não pode dizer aquilo que deve ser, mas é como aquilo se apresenta. Então, ao mesmo tempo, você lida com macrofenômenos, mas ao mesmo tempo tem que entender as interpretações e realidades das próprias pessoas envolvidas. Então, a análise substantiva depende de uma descrição circunstanciada, embora não seja a mesma coisa. E ao mesmo tempo ela vai permitir verificar a força de determinada teoria ou a fraqueza de determinada teoria. E busca o alcance, a abrangência e a consistência de teorias parciais. Sempre as teorias vão ser parciais e essas teorias parciais elas podem entrar em desacordo com as teorias mais gerais e aí mostrar suas fraquezas, mas também mostrar, como teorias parciais, mostrar sua força. É isso. Então, com isso, a questão aí é pensar, no caso, esse curso é um curso de antropologia da UFAM, pensar como que se dão aí como interagem, né, os diferentes indivíduos que pertencem a diferentes culturas. No caso do meio urbano, as diferenças entre o urbano e o rural, por exemplo.
E no caso da interação entre diferentes povos indígenas, como é que esses povos vão conceber o mundo de maneira diferente também. Não é possível, talvez, chegar a comparações, a invariantes de como vive cada povo, mas também há muitas diferenças entre eles. É isso. Então, a cultura, né, ela não é imanente, mas para entender a cultura você tem que buscar variáveis subjacentes ao que os atores estão falando sobre o que significam as suas práticas. Então, você tem a cultura aí, a definição do Geertz, com normas, padrões de interação, isso também vai ser variável, de acordo com que cada indivíduo, ou cada povo, cada etnia vai construir essa relação. É isso, obrigada.